Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. Basta confiar, saber esperar e Ele agirá. O amor vencerá, chegando nesta hora marcada com o Senhor até o teu coração. Aí é onde você está, e nessa expectativa de que temos um Deus que nos vê, a sua mão, o seu olhar nos acompanha. Onde estivermos, o Senhor, Ele está conosco. Seja bem-vindo, você que veio rezar conosco aqui do Rincão do Meu Senhor. Padre Alessandro, a sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe, Antonieta, obrigado, bom dia para você que está aqui, bom dia para você que reza conosco. Agora, pelo amor vencerá. Que alegria nós sabermos que nós temos um Deus que cuida de nós. A nossa relação com Deus não tem que ser uma relação de supermercado, ou seja, eu vou a Deus, pego o que eu preciso e vou embora. Não. A relação com Deus é uma relação de dependência no sentido de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que Ele cuida de tudo, que Ele vê todas as realidades que nos envolvem e se faz providente na nossa vida. Descubra um novo rosto de Deus no dia de hoje. Eu não sei como você se relaciona com Deus, mas tem muita gente que tem medo de Deus, acha que é um Deus castigador. Não, Deus é Pai. Jesus revela para nós que Deus é Pai. Quem sabe hoje seja um dia para você perceber isso e se relacionar diferente com Deus. E o amor vencerá chega até você para dizer isso. Vamos conhecer o amor misericordioso do Deus que é Pai. Seja bem-vindo. Minha querida irmã Milena, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Antonieta. Um bom dia para você que está aqui no Rincão, mas um bom dia também para você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria estarmos juntos para rezarmos no dia de hoje. Que você já possa estar com o seu coração aberto e deixar Deus fazer tudo aquilo que Ele quer realizar. Deus te abençoe. Meu querido irmão Johann Sebastian Bach. Maravilha, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Daqui a pouco a palavra de Deus chegando até a sua casa. Amém. Meus amados irmãos, louvemos a nosso Senhor por tudo o que Ele faz em nossas vidas. Projeto Dai-me Almas, nós chegamos aos 9%, subimos 6%, glória a Deus. Falta-nos 91% e nós temos 19 dias úteis para glorificarmos ao Senhor com cada contribuição, com cada doação de coração que faz alavancar esta obra do Senhor chamada Canção Nova. Esses 9% é para dar glória a Deus e eu quero agradecer você que contribui com a Canção Nova. Falando em contribuição, você conhece o carnê do Clube da Evangelização? Pois é, o carnê Canção Nova, você recebe na sua casa todos os boletos de
janeiro a dezembro, para facilitar a sua doação, a sua contribuição mensal. Fica mais fácil você se programar, né, para não esperar mês a mês o boleto chegar em sua casa. Esse boleto também já tem um QR Code que também facilita a sua doação. Enfim, você pode solicitar o recebimento do carnê do Clube da Evangelização. Você sabia disso? Então, faça a experiência, entre em contato conosco pelo e-mail clube@cançãonova.com. Você pode ligar o nosso call center no número 12 31 86 2600. Esse número também é o WhatsApp. Se você deseja receber o carnê, manda para nós aí que teremos o prazer já de colocar na planilha o recebimento do seu carnê para facilitar a sua contribuição e ajudar o projeto Dai-me Almas. Mas nós estamos no mês vocacional e ontem foi o dia do sacerdote, do padre. Parabéns mais uma vez, Padre Muito Alessandro. obrigado. O padre é o coração de Jesus, minha gente. Então, ser padre é responder a um chamado de amor. E nesse mês vocacional, nessa primeira semana, a gente recorda com carinho, com gratidão, os nossos sacerdotes que dedicam a sua vida à igreja. Eles têm essa grande missão de conduzir o povo de Deus. Quem seríamos nós católicos sem o sacerdote? Nós dependemos deles para termos Jesus, que nos alimenta, para recebermos o perdão do céu no sacramento da confissão. É uma grandiosidade receber os sacerdotes e ter os sacerdotes na nossa vida. Nós não temos nem palavras para agradecer a Deus a grandiosidade desse mistério de amor imprimido num homem que só disse sim a nosso Senhor. E que Deus, desde toda a eternidade, olhou e escolheu. Não somos nós que escolhemos esta missão. Como disse Antonieta, é um chamado de amor. Deus nos prepara, Deus nos chama. A carta dos Hebreus vai dizer isso. Deus retira aquele homem do meio do povo, o prepara e o devolve para o povo para oferecer sacrifícios por ele e pelo seu povo. Estamos então nessa semana do mês vocacional. Quero fazer um convite a você jovem, você rapaz que sente no seu coração um chamado especial. Preste atenção, de repente é Deus revelando a você que Ele te criou para ser o sacerdote da Igreja Católica. Não tenha medo de dizer o seu sim, responda com amor e você vai ver que Deus vai cuidar de todas as coisas. Por isso a Canção Nova também está aqui para anunciar essas vocações que são da Igreja e que Deus confia a cada um de nós. É uma riqueza que, nossa, palavras são poucas para agradecer. Mas o mês de agosto, dia 15, também começa a quaresma de São Miguel Arcanjo. Essa experiência é feita por São Francisco de Assis, que fazia inúmeras quaresmas, né? 40 dias de penitência, de devocional ali, com a experiência com a Virgem Maria, com os anjos, com os arcanjos e etc, etc. São Miguel Arcanjo foi uma experiência bem particular, bem íntima, mística, que São Francisco experimentou. E aqui, precisamente no Brasil, graças a Deus, na Canção Nova, nós desde sempre fizemos a quaresma de São Miguel, ali de rezar junto nos nossos setores de trabalho, aqui na Canção Nova. Em todos os lugares a gente combina um horário para um minutinho, nas nossas casas. Então é uma experiência muito boa, essa experiência de rezar com os anjos, com os arcanjos, durante 40 dias. E a nossa livraria está aqui, ó, com esse
devocionário de São Miguel Arcanjo, que você vai aprender, não é, a mística, né, dos anjos, porque que o nome deles diz da missão que eles executam em nome de nosso Senhor, de Deus Todo-Poderoso, enfim. Tem uma catequese, fora as orações, tem uma catequese que vai te ajudar a respeito dessa experiência com os anjos e com os arcanjos. E também o texto de São Miguel, que é tão conhecido, né? Ele é fácil de rezar. Aqui na livraria tem o texto de São Miguel Arcanjo e tem o cartãozinho aqui ensinando também rezar o texto de São Miguel, que a gente reza com os 9 coros dos anjos. Mas como São Miguel é o príncipe da milícia celeste, o texto recebeu esse nome, né? O texto de São Miguel Arcanjo. Fácil de adquirir, aproveita que a gente vai começar a quaresma para você rezar junto. Ligue no 1231 86 2600. Ou você pode também acessar a loja.cançãonova.com e ter esse material que vai te ajudar nesses 40 dias você está em intimidade com nosso Senhor nesse momento de oração. Padre, vamos colocar nossas intenções, né? Sim, mais uma vez rezando por todos os sacerdotes. Você, sacerdote que está rezando conosco, saiba que o seu nome está aqui, olha, na barquinha de oração. Nós rezamos também pela paz no mundo e na igreja, por todos os sócios evangelizadores da comunidade Canção Nova, que ajuda a Canção Nova a viver a sua missão. Nós pedimos também por todos os pedidos de oração que chegaram através do Instagram, @TV Canção Nova, ou pelo e-mail do programa oamorvencerá@cançãonova.com. Quero colocar também aqui todos os pedidos que chegaram através do meu Instagram, PE Alessandro Chagas, PE Alessandro Chagas. Você que confiou a sua intenção, estou rezando por você. Rezamos pelo Santo Padre o Papa Leão XIV, pelos frutos desse jubileu da juventude que foi maravilhoso, foi lindo de acompanhar. Então rezamos pelo Santo Padre. Por todos os jovens, rezamos também hoje pedindo a intercessão de Santa Brígida, aquela a quem Jesus revelou quantas chagas ele recebeu no seu corpo. Santa Brígida, uma vez em oração, perguntou a Jesus: Senhor, quantos golpes, quantas chagas o seu corpo recebeu na flagelação? E Jesus revela que ele recebeu 5.480 chagas, feridas no seu corpo. Que Santa Brígida interceda por nós nesse momento. Quero mandar um abraço muito especial para o Mateus Rocha, o acólito lá da minha paróquia, que ontem fez aniversário. Mateus, parabéns para você. Deus te abençoe. Padre, eu quero rezar pela comunidade Canção Nova, por todas as nossas frentes de missão, pelo Padre Wagner, o nosso presidente da comunidade e seu conselho. Também rezar por todos os colaboradores. Nós não somos nada nem fazemos nada sozinho. E o importante aqui da Canção Nova é termos essa consciência e essa missão de que juntos nós vamos anunciando o Evangelho. Então, nós estamos rezando também pela Canção Nova, pela Fundação João Paulo II, todos os colaboradores que estão nessa missão junto conosco. Mas vamos rezar. Hoje nós vamos rezar com o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 36. Se você está com a palavra de Deus, você pode tomar a palavra de Deus e vamos cantar, preparando o nosso coração para este momento forte de intercessão, de oração. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude
pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E declare esta verdade. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Meus amados irmãos, ontem à noite, quando eu rezava com esta palavra, eu fui entendendo este caminho de fé, porque os discípulos, eles estão vendo quem é Jesus, mas a fé deles não estava ainda firme, nem grande. Estava nesse processo crescendo e eles estavam tocando nesta realidade de estar vendo quem é Jesus. Mas o texto bíblico, ele traz lições para a nossa vida. É uma palavra atual. Não é uma palavra de um evento que aconteceu, mas ela acontece na nossa vida. E a primeira lição que o Senhor nos ensina é que, com Ele mesmo, Jesus, ele tem um tempo a sós com Deus. Jesus, ele faz do tempo com Deus a sua prioridade. E aqui nós vamos aprender que nós também precisamos, assim como o mestre priorizava o seu tempo com o Pai, nós também temos que fazer isso, meus amados irmãos, para aumentar a nossa fé. O que alimenta a nossa fé, o que faz a nossa fé crescer, é a nossa intimidade com Deus.
E a intimidade com Deus nós vamos buscando através da nossa vida de oração. Então, com Jesus, nós aprendemos que precisamos priorizar o nosso tempo a sós com o Senhor. Como é que está o seu tempo? Como você tem priorizado o seu tempo? Porque no advento dos tempos modernos, o tempo, a contagem dos 24 horas, segundo os cientistas, não são mais 24 horas. Se eu não me engano, é 19, alguma coisa assim. E a gente vive numa corrida para lá, para cá, com esses ventos contrários, como aconteceu com os discípulos de Jesus, que estavam naquele barco, porque Jesus os mandou atravessar o mar, atravessar aquele lago. Às vezes, e quando o vento soprou ao contrário, que balançou o barco, que eles olharam a situação, o vento forte no meio do mar, meu Deus do céu, eu estaria desmaiando de medo. Mas Jesus veio ao encontro. E quando ele veio ao encontro, eles não reconheceram Jesus. Ele vem ao nosso lado durante as nossas tempestades pessoais. Ele vem ao nosso encontro quando o nosso barco balança, oscila, o vento sopra ao contrário e sacode e parece que vai afundar. Jesus, ele sabe da nossa pouca fé. Jesus, ele sabe da nossa imaturidade na fé. E ele vem. Mas quando ele vem, que vê o nosso barquinho de nada, sacudindo de um lado e de outro, meu Deus, a noite passada eu não consegui nem dormir de tanto que o meu barco balançou. E eu tive medo. Eu tive medo. Na madrugada, fiquei orando, fiquei clamando Jesus, pedindo o auxílio do Espírito Santo, para dominar a minha tempestade. Padre Alessandro, a minha tempestade mental estava balançando o meu barco interior, que eu estava literalmente como eles aqui, afundando, porque a guerra ela acontece aqui. A tempestade, ela acontece aqui na nossa mente. É uma batalha, é uma luta. Isso aconteceu comigo a madrugada passada. Exatamente essa experiência ali. E eu clamando o Senhor. E um detalhe. Quando nós estamos nessa situação, a gente não escuta o Senhor falar como o Senhor falou para os seus discípulos naquele barco. Coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. E às vezes, na nossa tempestade mental, nessa luta desigual, a gente faz também igual Pedro. Se é o Senhor que está falando comigo, então me manda eu andar sob as minhas tempestades mentais, as minhas tempestades espirituais. Manda, Senhor, eu caminhar e ter o domínio sobre tudo aquilo que eu não tenho controle. E aí o Senhor fala, vem. Mas a gente faz igual Pedro. Pedro também foi, ele viu que era o Senhor, ele foi, mas os passos foram poucos, foram pequenos. E no momento que ele sentiu o vento, ele teve medo, igual eu na madrugada, padre. No momento em que eu senti o vento, no momento em que eu vi que balançou, eu tive medo. Só não caí da cama, porque precisei ajoelhar e rezar, clamando ao Senhor, vinde em socorro aos meus medos, às minhas inseguranças, aquilo, Senhor, que eu não tenho domínio, que me assusta, que me faz temer, e que às vezes eu não tenho nem coragem de abrir os olhos para ver que o Senhor está aqui, mandando, vem. A gente fica cego nesta hora, né, padre? É interessante, Antonieta, a experiência do medo.
Essa experiência do medo, ela sempre vai nos fazer titubear muitas vezes na fé. E o que Jesus fala no evangelho de hoje? Quando ele diz para Pedro assim: você foi um homem de pouca fé. É exatamente isso. O medo não pode retirar de nós a experiência da fé. Você falava no início, Antonieta, das lições que a palavra nos dá. Por que Jesus foi orar antes dessa experiência? Porque Jesus tinha acabado de realizar o primeiro milagre da multiplicação dos pães. O texto está dizendo que ele depois, logo que ele fez tudo isso, ele despediu as multidões, mandou os discípulos irem no barco e subiu para orar. Olha esta palavra, subiu para orar. Por que Jesus subiu o monte para orar? Porque ele foi colocar aos pés do coração do Pai aquela experiência que ele tinha vivido com seus discípulos da multiplicação dos pães. Em outras palavras, Jesus nos ensina que tudo deve começar do coração do Pai e para o coração do Pai tudo deve ser devotado. Jesus tinha muita consciência de quem ele era. Ele era o Filho do Altíssimo, ele veio para fazer a vontade do Pai, mas ele também estava na sua humanidade. Aqui está uma profunda experiência de humildade, de simplicidade de Jesus Cristo, de saber que tudo que ele fazia era para a honra do Pai. Quando nós aprendemos isso de Jesus, de levar a Ele, de levar a Deus todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, todas as nossas tempestades, nós vamos começar a fazer essa experiência do Senhor, de trocar o medo pela fé, de trocar o medo pela confiança, de trocar o medo pela entrega, de trocar o medo pela mais absoluta certeza de que Deus está cuidando de tudo. Por que vêm os medos? Das inseguranças. De onde nascem os medos? Das nossas incertezas. Porque nós não temos o controle de todas as coisas, meus irmãos. Nós precisamos ter essa consciência. Nós não temos o controle das coisas na nossa vida. Quem tem o controle e a certeza de tudo é Deus. Quando eu aprendo como Jesus a levar a Deus, a levar ao Pai o que eu estou vivendo, o que eu estou experimentando, as tempestades se acalmam. Quando que as tempestades desse barco se acalmaram? Quando Jesus entrou no barco. Essa experiência de Pedro é bonita. Pedro foi ousado. Ele usou uma expressão, se for o Senhor. Esse se é uma condicional, ou seja, ele foi ousado em desafiar o próprio Senhor. Jesus diz, eu estou aqui, então vem. Mas quando Pedro percebe esses ventos contrários, vem o seu medo. Pedro trocou aquela ousadia da fé pelo medo dos ventos contrários. Quem está na barca de Jesus, ou quem tem Jesus na sua barca, pode ter a tempestade que for, sabe que o Senhor está ali, comandando todas as coisas. Aprendamos de Jesus a levar até o coração do Pai tudo que nós estamos vivendo. Teremos tempestades? Teremos. Teremos medos? Teremos. Teremos inseguranças? Teremos. Ventos contrários toda hora. Ventos contrários, adversidades, intempéries? Teremos. Mas nós temos um Deus que é muito maior, um Deus que anda sobre as águas para dizer, eu sou Senhor também das águas. E olha, padre, a impressão que dá, porque quando ele afunda, que ele grita, salva-me, Senhor, o texto diz que foi imediatamente Jesus estende a mão para pegá-lo. Ele estava indo em direção ao Senhor. A impressão que dá é que o Senhor estava próximo. E o Senhor estava próximo, não é? Porque Jesus não saiu correndo sobre as águas para ir lá e pegar. Ele estava tão próximo como ele é tão próximo que imediatamente a sua mão o pegou e levantou e entrou no barco. Nas minhas tempestades, padre, como eu falei, né, o meu turbilhão da minha tempestade, foi exatamente isso que eu experimentei, porque eu fui clamando o nome de Jesus, clamando o poder de Jesus sobre a minha angústia, sobre a minha vida, sobre o que eu estava
passando, sobre as preocupações que estavam querendo me roubar a minha fé, roubar a minha confiança. Tudo isso são ventos contrários e tempestades que se levantam para nos enfraquecer. Mas ao nome de Jesus o vento obedece porque Ele é Deus. Mas ao nome de Jesus calou aquele tormento na minha mente. Mas ao nome de Jesus o meu barco teve que dar espaço para Jesus entrar. Porque se a gente não tomar cuidado, Padre, a gente ocupa o barco com todas as coisas que não deixam Jesus entrar, não. Uhum. Então eu faço essa experiência. A palavra de Deus, ela é tão viva que é impossível tirá-la daquilo que a gente vive e experimenta. Por isso que o Padre Jonas falava tanto do Cristo vivo e vivido. Não tinha como eu rezar com essa palavra e não ser alcançada pelo que eu vivi na madrugada passada, desse tormento, dessa tormenta, desse tsunami que estava querendo levantar na minha mente, porque tudo acontece aqui. Você já percebeu, Antonieta, que somos nós quem determinamos a distância de Deus? É verdade. Somos nós. Deus está conosco. Qual foi a promessa de Jesus? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Com todo respeito às outras denominações, às outras religiões, mas para nós que somos católicos, nós nunca podemos nos esquecer de duas coisas. Primeiro, somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então Ele está em nós. Toma cuidado quando você ouve assim, vem Espírito Santo. O vem Espírito Santo não é de fora para dentro, ele já está em nós. A gente está clamando assim, quem mora dentro de nós. Mora dentro de nós, vem o Senhor que já está aqui. E segunda coisa, nós que somos católicos, nós somos sacrários vivos da Eucaristia. Você vai à missa e você comunga do Senhor. O Senhor está em você. Em você. Veja que o Senhor está não está perto, do lado, na frente, em cima. Não, Ele está em você. Isso para nós somos católicos é maravilhoso. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Porque às vezes a gente vai enfrentar os problemas, teremos. Que Jesus mesmo disse, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. O que nós sempre devemos fazer? Quando os ventos vêm, quando as dificuldades vêm, quando os pensamentos vêm, quando as angústias vêm, nós deveríamos fazer um gesto muito simples. Colocar a mão sobre o coração e lembrar, Jesus está em mim. Jesus está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Se nós lembrarmos disso muitas vezes, nós vamos começar a olhar as realidades, não a partir daquilo que chega, mas da presença de Deus em nós. Por isso, você que reza conosco agora através da Rádio Canção Nova, você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que está aí na sua casa, lembre-se disso, Deus está em nós. O Salmo vai dizer, muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está fora de nós. Não se esqueça disso. Começou a agitar? Põe a mão sobre o seu coração e fala, Jesus está aqui. E porque Jesus está aqui, eu sei que eu tenho toda a proteção, eu tenho toda a defesa, eu tenho toda a guarda, e o Senhor não permitirá que eu pereça diante desta situação. E quando nós assumimos esse Deus vivo que está dentro de nós, nós somos impulsionados a fazer como os apóstolos fizeram. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, ou seja, se prostraram em adoração imediata ao Senhor, dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando nós proclamamos esta fé, o inimigo bate em retirada. Não é? O inimigo teme um adorador do Deus vivo. O inimigo não suporta ver um adorador do Deus vivo. E olha como o padre Alessandro tão bem falou. Eu já aceitei para doer menos, que as tempestades, elas virão. Foi a noite passada, de repente amanhã vem outra, não é? Virão. Mas é essa confiança, essa graça que eu peço ao Espírito Santo, me dê a coragem para professar
Eu creio que verdadeiramente Jesus Cristo, que é o Senhor, Ele está em mim. E porque Ele está em mim, eu não vou afundar. Ele está tão em mim que basta eu falar assim, tum, Ele já segurou a minha mão. Como Pedro, né, que gritou Jesus imediatamente, de tão perto que Ele estava. Tão perto, tão perto. Tem até aquela música antiga, né? Tão perto como o ar que eu... Você sabe uma coisa que eu tenho feito, Antonieta, você falando das suas tempestades? Meu irmão, minha irmã, se eu fosse falar para você todas as tempestades que esse padre aqui enfrenta... Até quando? Eu já conheço a frase do Padre Alessandro. Até quando, Senhor? Aí eu tenho feito uma experiência diferente agora. Quando acontece mais alguma coisa, eu falo assim, tudo normal na vida do Padre Alessandro. Se acontece alguma coisa, eu falo, tá na normalidade, mas agora o Senhor é contigo. Eu estou aprendendo a fazer isso. Aceitar todas as coisas que estão acontecendo, aceitar as lutas, como a Antonieta falou, e tem que ser mesmo, nós temos que aceitar. Não adianta a gente bater de encontro, se rebelar, espernear. A vida é assim, porque o Senhor mesmo já nos alertou. No mundo tereis tribulações, repito. Mas a gente tem que aprender ir a quem pode nos ajudar. Então quando acontece uma coisa, fala assim, tudo normal na vida do Padre Alessandro, mas agora Jesus é contigo. É isso mesmo, Padre. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E aí eu faço assim, eu vou fazer o que é preciso. Eu vou fazer o que é preciso. Eu vou fazer o que é preciso. Eu tenho falado assim, diante das minhas tempestades. Fazer o que é preciso. Milena, e suas tempestades? Sapo e seus tsunamis? E é assim, né, Antonieta? Eu estava ouvindo você e o padre, e vindo assim muito forte ao meu coração, das escamas que nós estamos nos olhos, que muitas vezes nos impedem de ver a presença de Deus, de ver que Deus está ali pertinho de nós. Meu irmão, eu não sei o que você vive, minha irmã, eu não sei quais são as tempestades da sua vida, quais são as tribulações. Se você está aí só com a mãozinha de fora do mar, eu não sei. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda a certeza do meu coração. Porque uma vez até disse, não é porque nós somos missionários que nós não temos provações, que nós não passamos por tempestades. Nós passamos sim muitas provações, muitas tempestades. Mas nós temos também um Deus que é por mim e que é por você. E é nessa certeza, nesta manhã, nesta terça-feira, que eu quero convidar você mesmo a se lançar, a andar pelo mar, mas sem medo. Porque o medo, ele nos trava, ele nos paralisa. E eu não quero que você fique paralisado. O Senhor não quer que você fique paralisado. Então, movimente. Faça esse movimento de sair deste lugar de medo, de não confiar. Porque é tão bom quando a gente tem um pai que a gente sabe que pode confiar. Eu posso confiar, eu posso pular daqui porque meu pai vai me segurar. E Deus faz isso comigo e faz isso com você. E é nesta certeza que eu quero convidar você a ouvir essa canção, mas que você tome posse desta verdade. Que mesmo em meio à tempestade, o Senhor está com você. Você confia nisso? Você toma posse desta verdade? Eu tomo, Milena, o Senhor está comigo. Às vezes você não vai ver, você não vai sentir a presença de Deus, mas Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Acredite nisso. Tenha fé, confie. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Declare isto, pois somente
somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, Senhor. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Essa semana eu estava lá em casa. Na casa que eu moro tem uma capela. E eu fui ali diante de Jesus e eu falava assim para ele: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha história. O Senhor sabe tudo da Milena. A Milena está aqui nessa tempestade. Está quase se afogando, Senhor. Está quase sendo aqui puxada para baixo. Mas o Senhor está aqui. E mesmo sem força eu estou aqui na capela te adorando, Senhor. Mesmo sem vontade eu estou aqui diante de ti. Porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Mesmo diante destas tempestades, eu sei em quem eu pus a minha confiança. E eu quero dizer isso para você. Está vindo muito forte no meu coração. Você perdeu a sua alegria de viver. Na sua casa, na sua família. Você não tem forças mais para louvar a Deus por causa da sua saúde. Você está passando por uma enfermidade. E o Senhor está dizendo para você: confia em mim. Entrega tudo para mim. Não deixe de buscar o Senhor. Com tudo aquilo que o Senhor é para mim, com tudo aquilo que o Senhor é para você, porque o Senhor derrama o seu amor sobre nós, assim como Ele foi em direção a Pedro. Porque Pedro estava com medo, ele gritou e o Senhor estava perto dele. O Senhor também está perto de nós. O Senhor também está perto de você. E o Senhor me dá também uma imagem de algumas mulheres chorando. Você está desiludida no seu casamento. Você tem passado por muitas tempestades na sua casa. E é tão forte isso que o meu coração está até apertado. O Senhor está visitando você nesta hora. O Senhor está visitando a sua casa e colocando a sua casa em ordem, minha filha. O Senhor está colocando a sua casa em ordem. Eu estou até escutando aqui o sino, porque Jesus está chegando aqui também no rincão do meu Senhor. E da mesma forma que Jesus está chegando aqui, Ele está chegando até aí. O Senhor está adentrando a sua casa nesta hora. Porque o Senhor quer colocar a sua casa, que é o seu corpo, em ordem, mas também a sua casa física em ordem. Olha, o sino é Jesus. Da mesma forma que Pedro gritou e o Senhor foi ao encontro dele, nós também estamos gritando: Senhor, nós estamos aqui e o Senhor vem ao nosso encontro. Você não está sozinho, meu irmão, minha irmã, eu não estou sozinha. Jesus está chegando aqui nesta hora e eu quero que você acolha Jesus com o seu coração aberto e vai deixando que Jesus vai fazendo esta obra nova na sua vida, que mesmo em meio à tempestade, que mesmo em meio à dor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da nossa casa. E não há nada maior do que Deus. Você que está aqui no rincão pode até aplaudir Jesus. Você na sua casa também aplauda Jesus, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa herança. E nós queremos declarar, Jesus, que mesmo em meio à tempestade, mesmo que se agite o mar, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mais uma vez, mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar,
Te louvo em verdade. E declare isso para Jesus: pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a nossa herança, Senhor. Te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Como a Milena mesmo falou, Ele está perto e Ele está entrando no barco do nosso interior, no barco do nosso exterior, que é a nossa casa, o ambiente aí onde você trabalha, porque tem muita gente que passa mais tempo no trabalho do que dentro da própria casa. O Senhor está entrando, e quando Ele entra, Ele põe ordem na desordem. Quando Ele entra, a tempestade tem que se acalmar. Quando Ele entra, o caos fica em ordem, porque Ele é Deus. E Jesus, que é Deus, Ele está entrando agora no barco do nosso interior, das nossas confusões, para colocar em ordem a nossa desordem. E muitas não, as desordens interiores são pecados. São pecados que causam uma desordem na nossa vida. Vem Jesus pôr ordem nas nossas desordens interiores. Vem Jesus pôr ordem no caos. Vem Jesus acalmar, por causa da desordem das minhas escolhas, dos passos que eu tenho dado, das preocupações exageradas que me roubam, que me descontrolam, que assaltam o meu tempo. Vem Jesus ordenar tudo aquilo que está desordenado em todas as áreas da minha vida, Jesus, porque somente temos a Ti e Tu estás perto. Perto, basta eu levantar a mão, que a Tua mão já está ao alcance da minha para me sustentar. Nesta adoração, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, porque os Teus discípulos foram fazendo uma caminhada crescente de fé, a ponto de morrer por Ti, Jesus. Todos eles, exceto São João, foram numa crescente, Senhor, de fé em Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que a nossa caminhada também seja essa crescente de fé, a ponto de estarmos inteiramente abandonados e confiantes em Ti, que se preciso for, Senhor, morrer por Tua causa e pelo Teu nome, morreremos, Senhor, na certeza de que nós não estamos só. Tu estás a cada passo, a cada caminhada, segurando em nossa mão. Você, de onde você está ouvindo pela rádio, pela TV, na internet, através do celular, onde você estiver, estende a mão. Estende a mão, porque, Senhor, Ele quer ordenar esse caos aí, para colocar ordem, para ajustar o que está desajustado. Estende a mão, é só falar: Senhor, salva-me, como Pedro, imediatamente a mão de Jesus o alcançou, porque os ouvidos de Jesus estão atentos
ao clamor, diz o profeta, de quem pede o socorro de Deus. E Jesus é o socorro de Deus para a nossa alma. A imagem que o Senhor me dá é de Jesus todo vestido de branco. E Ele vai entrando em leitos de hospital. E nestes leitos tem muitas pessoas deitadas porque não conseguem nem se sentar. E é muito bonita a imagem porque Jesus vai chegando perto de cada pessoa, de cada filho, de cada filha. Você que está nos acompanhando, que se encontra nesta realidade de leito de hospital, de enfermidade, você que está com uma situação de enfermidade grave, com câncer, o Senhor nesta hora está aí no seu barco. O Senhor nesta hora está aí segurando a sua mão. E Jesus continua também a passear em meio a lugares onde tem filhos usando drogas. E o Senhor vai passando ali e vai tocando nestes filhos. E de maneira especial, você que nos ouve pela rádio, você não é jovem, você já é um senhor. Mas você é viciado em cocaína. É com você. O Senhor nesta hora está tocando em você. Está tocando no seu barco. Você que muitas vezes pensou, eu não consigo sair desta situação, eu vou morrer nesta situação. Não, você não vai morrer nesta situação, porque nesta hora o Senhor está aí ao seu encontro, meu irmão. Eu me emociono, porque a imagem é linda. Jesus indo até você, tocando em seu ombro. E você está sentado num lugar meio escuro, sozinho. E Jesus vai fazendo este movimento de derramar o amor dele sobre você, sobre o seu barco, que já estava afundando, que já estava até afundado. O Senhor está te tirando, porque existem barcos que já estão afundados. Mas o Senhor pode ir lá no fundo e tirar cada um de nós deste lugar. Eu quero confirmar, Milena, é isso mesmo. Essa pessoa, o barco está afundado, estava sozinho, solitário, perdeu amigos, família, está todo mundo distante. E exatamente essa palavra que esta pessoa, que esse senhor está dizendo, mas o meu barco já afundou. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo, indo lá aonde esse barco afundou, para trazer ele de volta. Amém. Com toda a força. Basta você tomar posse dessa graça grandiosa que o Senhor está fazendo. Vai, levanta, abre aí a janela da sua casa. Não importa, tá frio, é inverno, o inverno é para fazer frio mesmo. Abre para entrar esse vento gelado do inverno aí na tua casa, para entrar a luz do dia na tua casa. Abre a janela, abre a porta, respira fundo. Porque o Senhor, Ele está te ressuscitando. Amém. Ele tirou o teu barco do fundo do mar. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já está realizando, de tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em nós, mas também naqueles que nos acompanham, Senhor. Quantos estão sendo tocados agora em seus barcos, Senhor? Naqueles que já afundaram, mas naqueles que estão quase afundando. Obrigada, Senhor, porque o seu amor é derramado sobre nós. E eu quero convidar você a ir orando em línguas. Vem muito forte ao meu coração de nós orarmos em língua. Enquanto o Senhor visita o nosso barco, nós sabemos tudo aquilo que está no nosso barco. Nós sabemos as tempestades que estão no nosso barco. Você que também está aqui no rincão, vai orando em línguas. Como a Antonieta bem trouxe, o Espírito Santo ele já está aqui em nós. Ele está dentro de nós. Então vai permitindo que
este Espírito ora em mim, ora em você. Porque o Senhor também nesta hora, Ele quer colocar o nosso barco em ordem, no prumo. São gemidos inefáveis, que fogem à nossa incompreensão, mas que o Senhor com seu Espírito traduz, sabe ler cada palavra, cada gemido da mais profunda necessidade da nossa alma, do nosso coração, do nosso interior. Ore de onde você estiver. Ora no pensamento, abre a boca, ceda o teu coração, se renda ao Senhor. Você que está com medo, você que é um empreendedor, que tem uma empresa de médio porte, está tomado de pavor, de insegurança, de medo, põe-te de pé, coragem, declare que sobre o teu empreendimento Jesus é o Senhor. Coloque Jesus no governo do teu empreendimento. O teu empreendimento é este barco. Assume agora com confiança de que Jesus está no barco do seu empreendimento. E renuncie em nome de Jesus o medo, o pavor. E declare: Jesus, salva-me deste medo. Salva-me deste pavor. Entra no barco do meu empreendimento. Eu dou o leme, Senhor, do meu barco, para que de agora em diante o Senhor conduza, para que navegue, Senhor, sobre este mundo por onde o Senhor desejar. Eu quero ceder, Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. A imagem que o Senhor me dá é de uma mulher com uma rosa na mão. Você está com essa rosa porque há poucos dias você perdeu um ente muito querido, o seu esposo. E você está completamente desnorteada. Você inclusive pegou essa rosa para levá-la até o túmulo do seu esposo. Minha querida, o Senhor está falando com você nesta hora, que mesmo em meio à sua dor, a sua tempestade, o Senhor está com você. Pode ser que hoje você ainda não sinta essa presença de Deus, mas você irá sentir esta presença do Senhor. E você vai ainda poder testemunhar que nesta semana o Senhor de maneira muito concreta irá te visitar. Tome posse desta verdade. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. É o que nós te pedimos, Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, Jesus. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelo
pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dai-nos, Senhor, esta fé viva, esta fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Deixe Jesus ser Senhor das suas tribulações. Deixa Jesus ser Senhor da sua casa. Deixa Jesus ser Senhor da sua família. Deixa Jesus estar nas realidades em que você vive. Não aparte Jesus da sua vida. Quando Jesus sobe ao barco é para estar com os seus discípulos. E podemos até dizer, resolver todas as situações. Eu falo isso porque é muito forte no meu coração. Pessoas que entendem que só Jesus é que pode resolver a sua situação, mas que não permitem que Ele chegue perto. Não recuse a mão estendida do Senhor. Não recuse a fonte da graça, as chagas gloriosas de nosso Senhor, que se estendem até você agora. Não recuse a providência de Jesus. Até mesmo você que está dizendo que você não é digno de receber nenhuma graça de Jesus, não o recuse. Aceite o Senhor. Aceite o senhorio de Jesus. Aceite os cuidados de Jesus. Tenha um ato de humildade. Esta é a palavra, humildade. Seja humilde agora diante do Senhor. Não adianta a sua soberba, não adianta a sua arrogância, não adianta a sua autossuficiência. Seja humilde na presença do Senhor. E fala para Ele: eu aceito, eu desejo e eu quero, Senhor, o Teu senhorio sobre a minha vida, o Teu senhorio sobre a minha família, o Teu senhorio, Senhor Jesus, sobre a minha comunidade, o Teu senhorio, Jesus, sobre os meus irmãos, o Teu senhorio, Jesus, sobre o meu setor de trabalho. Vai falando. O Teu senhorio, Senhor Jesus, sobre toda a condição que eu vivo hoje. O Teu senhorio, Senhor Jesus, sobre toda a enfermidade. O Teu senhorio, Senhor Jesus, sobre tudo aquilo que eu não entendo. O Teu senhorio, Senhor Jesus, sobre tudo aquilo, Senhor, que eu desejo e sonho. Eu declaro que Tu és o Senhor. Eu aceito, eu quero e eu peço, Senhor, vem ser o Senhor da minha vida. Vem ser o Senhor de todas as áreas da minha vida. E eu declaro, Senhor Jesus, que Tu és o Senhor. E quando a gente faz esse movimento, né, Antonieta, de chamar o Senhor para ser o Senhor da nossa vida, nosso coração precisa estar aberto para esperar também o tempo de Deus. Esperar que no tempo do Senhor as coisas se encaminhem. E viver essa espera de abandono, de confiança, dói também, é desafiador. Mas eu posso dizer para você com toda certeza que se você convida, chama o Senhor para ser o Senhor da sua vida, Ele vai te dar graça de passar por todas as tempestades. Com o coração, mesmo que às vezes a gente vacila em um momento ou outro, a certeza de que não estamos só, que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está cuidando de mim, de você, de todas as realidades. Então, se você convidou o Senhor para ser o Senhor da sua vida, deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele ser. Vão ter coisas que você não vai entender, que você não vai compreender, mas que o Espírito Santo possa te lembrar
em quem você colocou a sua vida, em quem você colocou a sua confiança. Não tenha medo de entrar no mistério das permissões de Deus. Ele é Senhor do tempo, das horas, dos minutos, e o que Ele faz é o melhor para a nossa vida, porque o Senhor está interessado na nossa salvação. Senhor, aumentai a nossa fé para que possamos confiar que o Senhor faz, do jeito que o Senhor faz, é o melhor para todos nós. Aumenta a nossa fé e vem Jesus ser o Senhor, para que a nossa fé seja aumentada e que a cada passo que damos, Senhor, possamos ser essas testemunhas vivas de quem confia e de quem tem o Senhor como o Senhor de todas as coisas. Dai-nos, Senhor, uma fé viva. Cantemos mais uma vez. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Nós queremos te agradecer, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigado Senhor. por sempre estar conosco, Senhor. Senhor, pelo Obrigado por tua providência e por tua previdência na nossa vida. Jesus. Obrigado, Senhor, por todos os cuidados, por todos os livramentos, Que o Senhor é o por todas as graças e bênçãos, mas principalmente, Senhor, por estar conosco. Nós queremos te agradecer porque tu és o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Obrigado, Jesus, por ter vindo até nós. Obrigado por ter assumido a nossa humanidade e redimido a nossa humanidade. Obrigado, Jesus, por nos devolver ao coração do Pai. Obrigado por nos permitir ter acesso ao coração do Pai através da tua presença em nós, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja louvado, glorificado e exaltado em todos os cantos da terra, para que o mundo creia que tu és o Senhor, para que o mundo creia que tu és o nosso Salvador. A ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, Senhor, e todo o poder. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos
do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E você também que está pela rádio, pode se preparar para receber a bênção do Senhor nesta hora. Viva Jesus! Obrigada, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Dá-me uma fé viva